Boa tarde a todas e todos. Estão me ouvindo, pessoal? Sim, Pronto, né? Então, a gente vai iniciar agora a apresentação da obra, O Estado e a Revolução, e nós dividimos a apresentação da obra em duas partes. Então, eu vou ficar responsável por fazer uma introdução, não é, geral sobre o contexto, né, em que a obra foi elaborada por Lênin e vou falar um pouco sobre as principais concepções, né, de Estado que já existiam, né, antes do advento do marxismo, não é? E em que base, não é, Lênin se fundou, se orientou, né, para elaborar essa obra tão importante, não é, para o marxismo e para a luta socialista internacional, que é o Estado e a Revolução. Então, a segunda parte, que é a apresentação, não é, das teses e das posições defendidas por Lenin nesse livro, vai ficar a cargo de Vitor Marinho. Não é? Bom, então a primeira coisa importante para a gente tentar situar, não é, o contexto histórico da obra é dizer que essa obra ela foi escrita entre agosto e setembro de 1917. Portanto, a elaboração, não é, dessa obra ela vai se dar em pleno calor da Revolução, né? Durante o desdobramento, né, dos fatos da Revolução Russa de 1917. Então, o que é que aconteceu, né, assim, de importante durante esse período? Então, nós sabemos, não é, que em fevereiro de 1917, os trabalhadores, e em particular aí, né, o papel das mulheres trabalhadoras, né, na Rússia, vão desencadear um movimento de massas, né, um movimento amplo que vai levar, não é, a paralisação das atividades nas fábricas, nas empresas, não é? Vão ocorrer diversas greves, né, greves de massa de operários e operárias, não é? E esse movimento inicial das mulheres trabalhadoras, não é, que lutavam contra o segmento da guerra imperialista, não é, que defendiam melhores condições de trabalho e direitos para elas e para os seus, né, para os seus companheiros, para os trabalhadores, que se colocavam contra a situação de miséria, né, que os trabalhadores e os camponeses na Rússia estavam vivenciando, né, nesse período aí da guerra imperialista, e que evidentemente, né, defendiam os seus direitos, né, sociais. Esse movimento inicial ele vai levar, depois, né, de um aprofundamento dessas manifestações, vai levar à queda do czar. Né? Nós vamos ter aí a queda de um regime político, que é o czarismo, né, que dominava há anos, né, há séculos na Rússia. Né? Era um regime centenário, não é? E considerado um dos regimes políticos mais opressivos, né? Um dos regimes políticos mais sangrentos, né? Daqueles que nós conhecemos na história moderna, né? No Estado moderno. Um regime político que foi responsável não só, né, pela repressão durante décadas e mais décadas, né, do movimento operário, dos movimentos grevistas na Rússia, né, um regime político que oprimia diversas nacionalidades. Então, nós tínhamos, né, durante o czarismo,
diversos povos, né, nações que eram subjugadas, né, que eram oprimidas violentamente pelo regime czarista, não é? Que tinham a sua cultura, a sua língua, as suas tradições, não é? Reprimidas por esse regime político. Então, um regime político que não admitia a liberdade de expressão. Então, não admitia as liberdades democráticas, né? A liberdade de expressão, liberdade de reunião, a imprensa livre, enfim, um regime político, né, que defendia os interesses das classes dominantes, não é? Em particular a burguesia russa, que vinha se desenvolvendo aí, né, na segunda metade do século XIX, com o desenvolvimento do modo de produção capitalista, né, das relações de produção capitalistas na Rússia, mas que defendia também os interesses, né, das outras classes dominantes, os grandes proprietários, né, de terra, né, os latifundiários, a nobreza, né, os remanescentes da nobreza russa, né, e que, portanto, sintetizava para os operários, para as mulheres trabalhadoras, para a juventude, para os camponeses, né, um regime extremamente opressivo. Então, em fevereiro de 1917, esse regime vai cair, né? E vai tomar de surpresa, vamos dizer assim, né? Não só os outros países, né? Os outros governos, porque parecia ser um regime político bastante sólido, né? Um regime de séculos. Então, quando esse regime vem, né? A queda em fevereiro de 1917, né? Vai causar um medo, né, extremamente grande, não só às classes dominantes na Rússia, né, mas também à burguesia internacional. Então, com a queda do regime czarista, vai se constituir na Rússia, né, o que os historiadores chamam de um governo provisório, né, um governo chefiado por um príncipe, que é o príncipe Lvov, né, que vai ter como sua coluna vertebral, né, como principal partido político, o partido da burguesia liberal, né, o partido chamado Cadete, né, Cadete porque é constitucionalista, né, era o principal partido da burguesia russa, e um governo provisório que vai ter o apoio, não é, em seguida, de partidos que nasceram no movimento social russo, né? Primeiramente os mencheviques, né, que fizeram parte do Partido Social Democrata Russo, né, mas que nós estudamos, né, quando a gente estava discutindo o que fazer, que houve uma divisão em 1903 e que o Partido Social Democrata Russo havia se dividido, né, nas duas frações, nas duas alas mais importantes, que eram os mencheviques, a minoria, e os bolcheviques, não é, a maioria. Então, os mencheviques vão prestar apoio a esse governo burguês provisório. Um outro partido importante do movimento socialista na Rússia eram os chamados socialistas revolucionários, ou SR, né, socialistas revolucionários, que eram remanescentes do antigo populismo, né? Esse Partido Socialista Revolucionário, ele surgiu também no começo do século XX, né? Aí por volta de 1902, tá certo? E vai também aí durante esse governo provisório, em 1917, vai prestar também apoio ao governo burguês, né? Na Rússia. Então, esse governo provisório ele vai passar por modificações, não é? Uma das modificações importantes, né, foi o fato de mencheviques, né, e de socialistas revolucionários assumirem funções importantes, né, nesse governo, não é? O fato de eles também serem a maioria dentro dos soviets, porque, como a gente sabe, os soviets eles vão ressurgir
aí depois da Revolução de Fevereiro, né, os conselhos populares, que eram conselhos formados, né, por operários, por camponeses, por soldados. Então esses conselhos eles vão ressurgir, tá certo? Eles já tinham aparecido em 1905 e vão ressurgir aí em 1917, depois da Revolução de Fevereiro. Os mencheviques e os socialistas revolucionários, eles tinham a maioria, né? E eles influenciavam e dominavam esses conselhos operários. E, portanto, esses conselhos operários passaram também a apoiar o governo burguês provisório, tá certo? Bom, o processo revolucionário ele vai se aprofundando, não é? O descontentamento das massas trabalhadoras vai aumentando, tá certo? Porque esse governo burguês, ele não só não atende às necessidades e às expectativas dos trabalhadores e dos camponeses, né, como ele não consegue resolver nenhuma das grandes tarefas colocadas pela Revolução de Fevereiro, não é? Então não consegue tirar a Rússia da guerra. Então esse governo ele vai continuar mantendo a Rússia na Primeira Guerra Mundial, não é? A situação dos trabalhadores e do campesinato se agrava muito, né? As condições de miséria, de exploração, né? A situação de alimentação, de saúde desses trabalhadores, né? Vai se degenerar cada vez mais, tá certo? Então há uma pressão muito grande dos trabalhadores para que o governo se retire da guerra, mas o governo provisório se mantém, né, e até intensifica a intervenção, a atuação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. O governo não atende a nenhuma das reivindicações, não é, de direitos sociais e de direitos democráticos das massas trabalhadoras, né, as reivindicações salariais, as reivindicações por melhores condições de trabalho e de direitos. Quer dizer, essas reivindicações dos trabalhadores também não são atendidas pelo governo provisório. E esse governo também não respeita, né, a autonomia e a autodeterminação das nações e dos povos não russos. Então, o processo de opressão dessas nações, desses povos, continua presente, né, e até se intensifica durante, né, esse período, tal qual, né, existia na época do czarismo. Tá certo? Então, isso cria um impasse. Tá certo? Cria um impasse. As manifestações dos trabalhadores, o inconformismo dos trabalhadores vai aumentar, tá certo? Em escala. E é exatamente nesse contexto aí, do processo da Revolução de 1917, que Lênin, que estava no exílio, não é, chega em abril à Rússia, tá certo? Passando pela Alemanha, ele ingressa, né, na Rússia e, com a sua chegada, acontece uma reviravolta, né, não só no interior do Partido Bolchevique, né, mas também no movimento revolucionário na Rússia. Por que isso? Não é? Porque o Partido Bolchevique estava no impasse. Não é? Ao mesmo tempo em que o partido ainda se apoiava nas velhas, né, e ultrapassadas elaborações teórico-políticas, né, as mesmas elaborações teóricas, estratégicas, não é, que foram defendidas ainda na Revolução de 1905, não é? Por exemplo, os bolcheviques, eles não constituíram, não fizeram parte desse governo burguês provisório, né? Mas, no entanto, eles pressionavam, né, de todas as maneiras para que esse governo, né, pudesse contemplar, né, as reivindicações, né, as reivindicações do movimento socialista. Então, não havia uma posição, vamos dizer assim, não clara, né, uma posição definida do Partido Bolchevique, né, em relação ao futuro, né, desse governo provisório.
Então, quando Lenin chega em abril, a primeira coisa que Lenin vai fazer é armar teórica e politicamente o partido bolchevique, né? Primeiro, Lenin vai demonstrar que essa fase, né, de estabelecimento de um governo burguês, ela estava esgotada, não é? A Revolução de Fevereiro, com a queda do czar, levou à constituição de um governo burguês. E, no entanto, esse governo burguês não conseguiu, né, realizar nenhuma das reivindicações dos trabalhadores, nem dos camponeses, nem da juventude e nem das mulheres, né? Portanto, os bolcheviques não poderiam esperar nada desse governo, né? Os bolcheviques deveriam atuar no seio do movimento operário, no seio do movimento socialista, no sentido de desenvolver não é, a maturidade política, a maturidade organizativa da classe trabalhadora, desenvolver a consciência de classe dos trabalhadores, né, no sentido da palavra de ordem de todo o poder aos soviets, né? Lenin defende que os bolcheviques defenda, né, dissemine a palavra de ordem de todo o poder aos soviets, não é? E vai levantar uma palavra de ordem, uma consigna, que vai ser muito importante nesse processo, né? Que é a consigna de paz, pão e terra. Né? Por que essa consigna? Paz, pão e terra. Então, paz, para que a Rússia fosse retirada da guerra, né? Pão, que significa o atendimento das reivindicações dos trabalhadores, né? E terra, porque a terra, o acesso à terra era a principal reivindicação dos camponeses na Rússia. Né? Então, essa palavra de ordem de todo o poder aos soviets, né? Aos conselhos operários, né? De soldados e camponeses, e pão, paz e terra, né? Vão ser as consignas que vão fazer parte aí do processo de agitação e de propaganda do Partido Bolchevique até a tomada, né, do poder em outubro de 1917. No mês de julho de 1917, né, essas manifestações, né, os atos da classe trabalhadora vão se aprofundar, não é? Inclusive manifestações armadas, né, de trabalhadores armados na Rússia, né, nas principais centros industriais na Rússia, né, em particular em Petrogrado, tá certo? E é exatamente nesse período aí, de julho, agosto, né, onde vai ter um aumento da repressão, né, sobre o Partido Bolchevique, uma repressão muito grande sobre o movimento socialista, não é? Membros do Partido Bolchevique vão ser presos, vão ser encarcerados, né? E Lenin vai ser colocado na clandestinidade, vai sofrer uma perseguição muito grande e vai ter que ficar, né, na clandestinidade. Então, é exatamente aí, nesse período de agosto até setembro, né, que o Lenin ele vai elaborar a obra O Estado e a Revolução. Em agosto de 17, vai ter uma tentativa de golpe de Estado, né, que vai ser um golpe patrocinado, né, por um general, né, russo chamado Kornilov. Esse general, esse golpe, ele vai ser derrotado, particularmente pela intervenção do Partido Bolchevique, né, organizando as massas de operários, de camponeses, né, vai derrotar essa tentativa de golpe em agosto, não é? E a partir de setembro e começo de outubro, vai ter o processo de preparação, né, da tomada do poder. Então vai ter a constituição do Comitê Militar Revolucionário, não é? Esse Comitê Militar Revolucionário vai planejar, né, vai organizar a insurreição, que é a tomada do poder pela classe trabalhadora, que vai se dar aí, não é, às vésperas do segundo congresso pan-russo, né, dos soviets, tá certo? E que vai levar, portanto, aí a tomada do poder pelo proletariado na Rússia. Então, o Estado e a Revolução, não é, além de ser uma obra teórica, né, política, de enorme importância no desenvolvimento da teoria marxista, não há nenhuma outra obra
no século XX que tenha, vamos dizer assim, sistematizado, né, de uma forma tão profunda, né, e tão potente, né, a teoria, a concepção marxista do Estado, né, e do processo da revolução, ou seja, da relação entre a revolução e o Estado, as transformações no Estado, na democracia, no poder, né, que vão ocorrer com o processo revolucionário, com a tomada do poder pelos trabalhadores e após a tomada do poder, com a formação do Estado operário, do Estado proletário, não é? E o estabelecimento de uma ditadura do proletariado, ou seja, da dominação social, política, econômica do proletariado, a ditadura do proletariado, né, que é esse período de transição entre o capitalismo, não é, e o comunismo, esse período de transição que vai abarcar diversas transformações políticas, sociais, econômicas, na família, nas relações entre os indivíduos, na cultura. Esse período aí é chamado, né, na sua forma propriamente política, de ditadura do proletariado. Então é a forma do Estado operário durante a transição do capitalismo ao comunismo. Então veja, antes de Lenin elaborar o Estado e a Revolução, evidentemente que o marxismo já tinha desenvolvido toda, né, uma teoria a respeito do Estado e da Revolução. Tá certo? Nós podemos aqui citar, e na apresentação de Vitor, ele vai mostrar como é que se deu esse processo. Né? Mas se a gente citasse aqui, poderíamos citar A Miséria da Filosofia, Manifesto Comunista, os textos da Nova Gazeta Renana, no calor do processo revolucionário de 1848, na França e na Europa, não é? As lutas de classe na França, que é de 1850, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, as diversas cartas que Marx trocou, né, com outros revolucionários que também, lá e cá, trazem contribuições importantes a essa concepção, né, do Estado. A Guerra Civil na França, sobre a Comuna de Paris, que é de 1871, não é? A crítica do programa de Gotha, que é um texto em que Marx faz uma análise, uma crítica do programa do Partido Operário Social Democrata Alemão, de 1875, né? Os diversos textos de Engels também, né? Como A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que é de 1884, não é? O Anti-Juning, que é de 1878, tá certo? Do socialismo utópico ao socialismo científico. Então, esses textos aí, esse conjunto de obras, de textos de Marx e Engels, já haviam desenvolvido bastante, né, a concepção marxista do Estado, né, e, portanto, da política, dos partidos políticos, da democracia, né, e do processo revolucionário, das classes sociais do processo revolucionário. Tá certo? Então, o mais importante é dizer, né, que Marx coloca desde já 1847, 1848, né, a necessidade da classe operária se constituir enquanto classe dominante. Tá certo? A necessidade de derrubar a burguesia, de derrubar a classe dominante e estabelecer um poder próprio, né? Estabelecer seu Estado próprio, né? seu governo próprio. Então, desde 1847 em diante, né, Marx vai desenvolver essa estratégia política e vai aprofundando, evidentemente, né, essa concepção. A experiência das revoluções de 1848 e da Comuna de Paris de 1871 vão ser a pedra de toque dessa teoria de Marx e Engels. Né? Então, é no calor dessas experiências da luta de classe que as ideias de Marx e Engels vão, né, mostrando a sua coerência, mostrando, né, a sua objetividade, a sua conformidade com o desenvolvimento da história, né, da realidade, né, e Marx vai
lapidando a sua teoria, né, confrontando com esse desenvolvimento do real, político, histórico, ele vai, evidentemente, né, confrontando a sua teoria e vai aprofundando as suas concepções. Por exemplo, a experiência das revoluções de 1848 na França demonstraram, né, para que houvesse uma revolução, é necessário que houvesse uma crise, né, profunda, tá certo? Uma crise social, uma crise econômica, tá certo? Então a revolução, ela não, vamos dizer assim, se desenvolvia, não é, apenas em razão da vontade, tá certo? Das pessoas. Não é porque as pessoas têm vontade de fazer a revolução que essa revolução vai acontecer necessariamente. Tá certo? Isso é subjetivismo, é voluntarismo. Quer dizer, quem vai demonstrar Marx, né, a necessidade dessa crise social, né, o desenvolvimento das contradições do capitalismo que levam a um processo revolucionário, é exatamente o processo, né, das revoluções de 1848 na Europa. Tá certo? Nisso aí, o marxismo vai se diferenciar completamente das outras correntes socialistas, né? Os blanquistas, que achavam que era possível fazer uma revolução a qualquer momento, né? Apenas com base na vontade de grupos armados, organizados, né? Muitas vezes afastados das massas trabalhadoras, eles achavam que era possível esses grupos armados, né? Treinados, organizados, fazer uma revolução em nome dos trabalhadores, sem a participação efetiva da classe trabalhadora. Marx vai se diferenciar completamente dessas correntes, né, voluntaristas que atuavam no movimento, né, no movimento socialista. Tá certo? Em 1852, Marx vai sintetizar, vamos dizer assim, o seu pensamento sobre a questão do Estado, né, e da ditadura do proletariado. Então ele vai dizer o seguinte, né, que a grande contribuição dele ao desenvolvimento da teoria revolucionárias, né, não era ter reconhecido a existência de classes sociais, porque os teóricos e pensadores da burguesia também haviam reconhecido isso, né? Os historiadores franceses, os economistas da economia política burguesa reconheciam a existência de classes sociais, né? Inclusive reconheciam também a existência da luta de classes, tá certo? A existência de interesses contrários, antagônicos entre as classes sociais. Então Marx dizia que a grande contribuição dele era concluir a partir da análise das classes sociais, das condições econômicas, sociais dessas classes sociais, concluir que essa luta de classe levava à ditadura do proletariado, né? Levava a um processo revolucionário e, com a vitória do processo revolucionário, ao estabelecimento da ditadura do proletariado, né? Tanto que Lenin depois vai dizer que só são marxistas aqueles que levam ao reconhecimento da luta de classe até o seu final. E qual é o final? É o reconhecimento da ditadura do proletariado. Então, aqueles que não reconhecem a ditadura do proletariado e que não lutam pela revolução, né, para estabelecer o domínio de classe dos trabalhadores, né, ficam a meio caminho da teoria revolucionária. Isso é o Lenin que vai, né, posteriormente argumentar. E para terminar essa primeira parte, né, a experiência da Comuna de Paris de 1871, né, que foi verdadeiramente a primeira revolução em que os trabalhadores tomaram o poder, não é? Num território localizado, em Paris, na França, tá certo? Não foi nem a França toda, tá certo? Foi em Paris, e que se estabeleceu aí um governo operário, um governo proletário, durante pouco mais de 70 dias, tá certo? Durante esse período, eles tomaram uma série de decisões, né? Constituíram a Comuna de Paris, que é o embrião do Estado operário, né? A primeira forma histórica lá do Estado operário, tá certo? E
tomaram as decisões que revolucionaram, por assim dizer, a teoria política, né? E aí, na fala de Vitor também, possivelmente ele vai tocar também nessas questões, tá certo? Então, a teoria marxista do Estado, tá certo? Ela é um avanço em todos os sentidos em relação às concepções de Estado anteriores, tá certo? Quais eram essas concepções que nós tínhamos sobre o Estado antes de Marx? A primeira grande concepção do Estado eram aquelas concepções que haviam sido elaboradas pelos pensadores liberais, né, do liberalismo, tá certo? Do liberalismo clássico, tá certo? Em particular os contratualistas, né, os pensadores liberais contratualistas, né? Locke, Hobbes, Rousseau, tá certo? Eram chamados contratualistas. Então, em geral, esses pensadores, eles partiam de um pressuposto. Que pressuposto esse? Era aquilo que eles chamavam de estado de natureza, né? Que seria uma forma de organização, né? dos seres humanos, dos indivíduos, antes do advento da sociedade política, ou seja, antes do advento do Estado. Alguns desses autores partiam de uma concepção, vamos dizer assim, negativa, né? Uma concepção no sentido de que esse estado de natureza era um estado, né, da luta de todos contra todos, né? O homem é o lobo do homem, né? Era a concepção desenvolvida por Hobbes, né? Por Thomas Hobbes, no Leviatã. Então partiam de uma concepção, né, de que esse estado de natureza era um estado, né, de luta permanente, sistemática, né, dos indivíduos entre si, tá certo? E que o estado seguinte, né, que é a sociedade política, o surgimento, né, a origem do Estado, marca um processo de superação dessa primeira etapa, né, desse primeiro momento, que seria o estado de natureza. Certo? Então, os indivíduos eles estabelecem um contrato político, né, um contrato social, tá certo? E por meio desse contrato, eles vão estabelecer, né, os direitos e os deveres, né, dos indivíduos. Então, o Estado ele surge no sentido, né, de impor uma ordem a essa realidade social aí que era marcada, né, pela luta de todos contra todos. Então, o estado de natureza, tá certo? Em resumo, surge para defender os direitos individuais e também, e o mais importante desses direitos, não é, o direito de propriedade privada, tá certo? Então, essa concepção ela vai assumir, né, várias outras formulações, né, em Locke e em Rousseau, não é, vai se diferenciar porque Rousseau vai partir aí de uma concepção do estado de natureza como um estado onde reina a liberdade, né, onde reina, vamos dizer assim, uma certa liberdade, né, entre os indivíduos. Então, Rousseau tinha uma concepção, vamos dizer assim, positiva, né, do estado de natureza. Tá certo? Que a sociedade política, que vai surgir a partir de um contrato entre os indivíduos, né, vai estabelecer uma nova ordem, né, uma nova ordem social. Tá certo? Bom, essa é a primeira concepção, vamos dizer assim, importante, né, na teoria política moderna. Uma segunda concepção importante é a que vai ser desenvolvida por Hegel, tá certo? Filósofo, como todos sabem, né, alemão, tá certo? Talvez o filósofo mais importante, né, da filosofia moderna, tá certo? Que além de resgatar a dialética, que é talvez o aspecto mais importante da sua filosofia, né, a dialética hegeliana, tá certo? Ele vai desenvolver também toda uma concepção, tá certo? A partir daquilo que ele chama da ideia, né, absoluta, né, do espírito absoluto, tá certo? Da razão absoluta. Então, para ele, o Estado, né, e aí está falando do Estado moderno, particularmente,
é manifestação, né, a forma mais perfeita, a forma mais desenvolvida dessa ideia absoluta, dessa razão, né, absoluta que se desenvolvia, tá certo, ao longo da história. Então, o Estado moderno é como se fosse o ápice, né, do desenvolvimento desse espírito, né, absoluto, dessa ideia, tá certo, dessa ideia absoluta. É como se o Estado fosse uma reserva moral, né? Fosse representante, né, dos interesses gerais, né, dos interesses públicos, por cima, né, dos interesses particulares, né, dos interesses mais imediatos, né, e mais privados que permeiam né, a sociedade moderna. Então, o Estado é como se fosse, vamos dizer assim, né, a representação, não desses interesses públicos, né, desses interesses gerais, desses interesses, né, de toda a sociedade, enquanto a sociedade civil propriamente dita era o espaço, a seara dos interesses particulares, né, particularista das classes sociais, tá certo? Então essa é a concepção de Hegel, tá certo? Então Hegel era, vamos dizer assim, um certo apologista do Estado moderno, né? Inclusive as concepções de Hegel sobre o Estado, elas vão ser exploradas até o limite, não só pelos pensadores conservadores que giravam em torno da sua filosofia, que eram os hegelianos de direita, como vai ser também aproveitada pela própria monarquia prussiana, né? Então, a monarquia prussiana, alemã, ela vai se apoiar muito nessas concepções aí também, não é, para legitimar não só a religião, tá certo? O predomínio aí da religião cristã, não é, como também para legitimar o poder, né, monárquico, o poder, tá certo, o poder político. Então nós temos principalmente, né, eu acho que essas duas concepções aí, né, são talvez as concepções mais importantes, né, da teoria política moderna. Poderíamos acrescentar uma terceira concepção, né, que vai se desenvolver no século XX, propriamente dito, né, que é uma concepção sobre o estado de bem-estar social ou a concepção keynesiana, né, que é a concepção sobre o Estado forte. Então, nós sabemos que com o desenvolvimento do imperialismo, da fase imperialista do capitalismo, então a relação entre o Estado e os monopólios ela vai se tornar cada vez mais próxima, tá certo? De modo que o próprio Estado vai representar, não só no seu interior, mas também em nível internacional, no mercado internacional, nas disputas políticas e militares internacionais, os interesses desses grandes monopólios, não é? Então, nós temos, com o advento do imperialismo, uma falência generalizada das teorias liberais, do liberalismo clássico, tá certo? Aquela ideia do Estado mínimo, defendida pelo liberalismo clássico, ela vai ser questionada, não é? A própria ideia de que o capitalismo ele tem um equilíbrio automático, né? E ele próprio resolve as suas contradições, não é? E garante o seu desenvolvimento, tá certo? Essa ideia do equilíbrio capitalista, do autoequilíbrio capitalista, da mão invisível, né? Do Adam Smith, também vai ser questionada pelas teorias econômicas, em particular pela teoria keynesiana, né? Então essas teorias keynesianas elas vão fundamentar essa nova concepção do Estado, do Estado forte, do Estado providência, do Estado de bem-estar social, do Estado que intervém, do Estado interventor nas relações econômicas, na economia, e um Estado que também, pressionado pelo movimento operário, pressionado pelo movimento socialista, acaba por reconhecer alguns direitos, não só direitos previdenciários, mas também por reconhecer direitos trabalhistas, né?
Então seria uma, vamos dizer assim, uma terceira concepção importante sobre o Estado aí na teoria política moderna. Então a concepção de Marx e de Engels e do marxismo, ela rompe com todas essas concepções, tá certo? Porque essas concepções, elas supõem o Estado como uma entidade, como uma organização neutra, tá certo? Nenhum desses grandes pensadores aí, do liberalismo clássico, o próprio Hegel e os keynesianos, né, colocam em xeque o caráter, né, classe do Estado. Então, essas concepções, de uma certa forma, elas omitem, né, e escondem, tá certo? O caráter de classe do Estado e apresentam o Estado como se fosse uma entidade, uma organização que paira acima das classes sociais e da luta de classe, tá certo? Então, a concepção marxista vai romper com essas teorias, essas explicações da origem do Estado, não é? E vai demonstrar que a origem do Estado está relacionada com o desenvolvimento da sociedade, né, das formas de sociedade, não é, na antiguidade, tá certo? Que levaram ao desaparecimento das sociedades originárias ou primitivas, tá certo? Das sociedades comunistas primitivas, levaram ao desenvolvimento da propriedade privada, ao aparecimento das classes sociais e dos antagonismos de classe e, portanto, a necessidade de um aparelho, não é, que a gente chama de Estado, dessa organização, dessa entidade, desse organismo que nasce da sociedade, tá certo? Que se desenvolve e que se distancia cada vez mais dessa origem na sociedade, né? E passa a gerir a sociedade, né? A intervir nessas relações conflituosas, antagônicas, né? No sentido de atenuá-las e, portanto, de confiná-las a uma ordem social, que é a ordem em que domina a classe economicamente, né, dominante. Tá certo? Então é essa concepção que o companheiro Vitor agora vai, né, estudar aqui e vai apresentar, né, de acordo com as teses que foram elaboradas, tá certo? Por Lenin em O Estado e a Revolução. Tá certo?